nossos irmãos, trabalhadores da casa, aos que estão conosco nesse curso e o que porventura não puderam estar. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula do curso de O Livro dos Espíritos. Deus, que é soberanamente justo e bom, nos concede sempre a oportunidade de estarmos em sintonia de avanço, de perseverança, de novos descobrimentos do nosso eu interior. Dessa forma, nós vamos nos emanando, nos transformando em energia que somos, permitindo que o nosso ser espiritual resplandeça, o nosso desejo no bem, a nossa fé, sobretudo em nós mesmos, depositada em Jesus Cristo, que nos concedeu mais esta reencarnação, como forma de oportunidade de nos melhorarmos e de evoluirmos para alcançar o ser puro que um dia seremos. Nesta aula de hoje, nós convidamos primeiramente a Deus, a quem amamos e que aprendemos a estar cada vez mais conectados. Convidamos a Jesus, que faça mais uma vez do nosso coração a vossa morada, Senhor. Convidamos também a egrégora da Casa Fraterna, para que possa nos inspirar, nos auxiliar e abrir os nossos novos conhecimentos adquiridos na noite de hoje. Que a nossa boca profira o instrumento da paz do Senhor. Que as nossas ações sejam transformadas pela sabedoria que pouco e pouco vamos adquirindo. E na certeza de que os nossos convidados dileto estão todos reunidos e festejosos de estarmos embalados nesse propósito, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações. O seu é o poder, o reino, a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Estão todo mundo bem? E quem está de férias está bem também? Está bem melhor, né? Vamos dando um salve para Suzana aí, gente que está de férias. E um salve para mim que estou com inveja. Então, faz parte da nossa transformação moral enquanto seres humanos aceitarmos os nossos defeitos. E um dos meus defeitos no momento é ter inveja de Suzana, que está de férias. Está com o telefone, está com o microfone no mudo. Josi, tudo bom, Josi? Eu falo assim, vou fazer vibrações pela sua inveja aí, tá? Amém. Muito obrigada. Receberei todas. Receberei todas. Porque apesar de invejosa, também sou receptiva às boas energias. Povo, tudo bem com vocês? Que eu não falei ainda. Não falei com minha mãe, não falei com Josi e não falei com Kari também. Jax, nosso cameraman favorito. Pessoal, hoje a gente vai dar uma
acelerada no material da aula, porque ele é bastante legal. E aí, eu queria falar com vocês uma coisa aqui. A primeira é, se vocês dispuserem agora de papel e caneta, agora não, eu acredito que em todas as aulas seria interessante vocês terem papel e caneta, porque assim, é muito legal a gente ir pegando alguns conceitos para poder, tipo, ir se familiarizando, né? E aí, quando você pega uma palavra e anota, isso já facilita quando você vai ler, daqui a pouco, uma frase, tem uma palavrinha-chave lá e a gente fica meio engasgando naquela frase, sendo que uma palavra já teria dado todo o entendimento até do parágrafo, né? Da intenção daquele texto. Então, hoje nós vamos falar do livro segundo. Vocês se lembram que o livro dos Espíritos é dividido em quatro partes. Hoje a gente vai dar uma pincelada no livro 2, no capítulo um e 2 do livro 2. Então, assim, quando a gente está no livro dos Espíritos, a gente vai ver, assim, vários capítulos um, vários capítulos 2. Por quê? Porque ele tem quatro sublivros, vamos dizer assim. E hoje a gente vai estudar os capítulos um e 2 do livro 2. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a origem e natureza dos espíritos. Eu não sei se vocês se recordam de algumas coisas que, por vezes, assim, a gente acaba perguntando ou se perguntando, né? Por exemplo, a gente diz assim, quer ver? Olha, nós somos todos iguais. Nós habitamos aqui a Terra. Nós somos filhos do mesmo Deus. Somos irmãos do mesmo Jesus Cristo, nós somos todos iguais. Bom, vamos pensar se a gente é ou se a gente não é todos iguais. E aí, a gente vai mergulhar um pouquinho em algumas perguntas que eu separei para que a gente chegue junto a essa resposta. A gente vai chegar todo mundo junto, né? Nesse entendimento. Então, a primeira pergunta que eu separei é logo a introdutória dessa origem e natureza dos espíritos. Nessa pergunta diz o seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? O que é um espírito? Aí ele diz o seguinte: espíritos são seres inteligentes da criação. Bom, às vezes a resposta é desse tamanho, né? Aí, tá, e aí? São seres inteligentes da criação. Primeiro ponto que a gente precisa entender quando a gente diz que são seres inteligentes da criação é que a inteligência pertence a quem? Ao espírito. Então, quem pensa, logo, quem pensa é o espírito. Entende? Então, o que é o cérebro? O cérebro é uma matéria correspondente ao corpóreo, a unidade corpórea do nosso ser. Então, ele é o executor do pensamento, mas ele não é o pensante. Deu para entender? Deu para entender a diferença de ser o pensante e ser o executor do pensante? Então, quando a gente fala assim, meu cérebro está cansado meu cérebro está cansado de pensar. Eu Otá, estou. Ou fala, meu amor. e a mente? Que eu associo o Amém? pensamento à mente. Isso. A mente, ela é a parte pensante do espírito, mas a mente pertence ao espírito. Porque se Não entendi. nós somos, porque assim, o espírito é o todo, não é assim? Não é uma energia luz, uma energia de luz. Essa energia de luz
possui, né, ou é possuída, vamos dizer assim, porque é uma integralidade, o dom do pensamento, a possibilidade de pensar, de raciocinar, de sentir, de se emocionar. Isso pertence à mente. A mente é espiritual. Ó, Thay, Ah, só gostaria de contribuir que a nossa mente, o campo mental, não está dentro do nosso cérebro, né? Ele está é um espaço, é um campo mental onde que se armazena memórias e, como você falou, relacionado ao espírito, né? E ainda não é o espírito, mas é uma ferramenta do espírito que se utilizar no plano, neste plano, né? Então, às vezes a gente pensa que a mente está dentro do cérebro, ela não está. Existe um campo mental solto, fora do físico, que a gente acessa a mente, né? Que não é o assunto de agora, mas às vezes a gente pensa nisso. mas é fundamental a gente entender isso daí mesmo, Su, porque assim, o pensamento ele não se extingue com a vida. Então, é o princípio lógico de nós entendermos que há espíritos. Porque os espíritos interagindo conosco, eles interagem de forma inteligente, certo? Se eles interagem de forma inteligente, se ao se cessar a vida, ou seja, aquele corpo morreu, já foi, já era, se extinguiria a possibilidade de pensar, não é isso? Então, isso é fundamental. Por mais que seja, né, igual você está falando, é um pouquinho mais para frente, mas ao mesmo tempo é um princípio fundamental da gente entender que há espíritos, né? Ficou claro, Josi? Ou não? Tá ficando, aos poucos eu vou assimilando melhor. Ótimo, ótimo. E aí ele vem, na questão 78, ele pergunta o seguinte: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Repetindo a pergunta, ele diz: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Aí ele diz assim: aí os espíritos dizem assim: ora, como existiriam como Deus se são criatura, né? Ele responde: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que são sua criação e submetidos à sua vontade. Ou seja, se são criaturas, elas não podem ter sido criadas igualzinho a Deus, porque Deus é o Criador. E o Criador e criatura jamais se assemelharão, porque senão não seria Deus. Então, nós fomos criados e tivemos um princípio. Quem estava no curso básico, a gente até conversou sobre isso quando a gente falou sobre o princípio, né? Sobre a gente ter passado, né? O princípio, todos os princípios, né? Todos os reinos, desculpa, vegetal, desculpa, mineral, vegetal, e assim por diante. E hoje nós pertencemos ao reino hominal. Dessa forma, nós entendemos que nós tivemos um princípio, nós somos fruto de uma criação, de um criador maior. E aí ele diz, então, que tendo nós um princípio, seríamos nós eternos, nós já entendemos que nós tivemos um começo. E aí nós teremos um fim, nós seríamos eternos. Quem estava na live de ontem, com a Abigail Guimarães, talvez tenha tido a oportunidade, né? Quem teve a oportunidade de assistir, a live, infelizmente, não ficou gravada, né? Mas, assim, foi riquíssima, reflexões sobre a morte. Eninha.
Boa noite, Cleo. E aí, o seguinte, vamos entender um pouquinho e vamos recapitular alguns trechinhos da live de Abigail, né? E aí ela dizia o seguinte, que ela até recita uma poesia dizendo que é o seguinte, nós não viemos do pó e não voltaremos ao pó. Quando nós vamos entender, então, que nós tivemos um início, nós tivemos um princípio, mas nós somos eternos. A partir do momento em que nós entendemos também que Deus jamais cessa a criação. Então, a criação é parte da universalidade, é parte do todo. O tempo inteiro são criadas novas vidas. E as vidas que foram lá inicialmente criadas permanecem existindo. Então, por isso que se diz que a existência do espírito não tem fim. Mas aí a própria espiritualidade, gente, vem nos dizer o seguinte, que isso é algo que nós não entenderemos de forma completa em sua complexidade, porque nós não temos ainda, nós que somos seres pensantes, né, somos a escala evolutiva pertencente a esse planeta, nós somos os mais evoluídos e ainda assim nós não temos ainda a condição de entender todas as coisas. Não que isso seja um dogma, longe disso. Vocês estão ouvindo aí minhas cachorras brigando, né? Estão ouvindo? Desculpa aí, minhas cachorras brigando, viu? Olha, ó, o pau quebrando. E aí, o seguinte, ao mesmo tempo que nós entendemos dessa forma, nós vamos entender que a espiritualidade, vamos dizer o seguinte, nós não entenderemos a complexidade, por exemplo, total de que é Deus, da mesma forma que não entendemos que somos eternos, que eternidade é essa, né? Para onde vão todas essas eternidades? Então, algumas perguntas vão passando por nossa cabeça e por mais que a gente tente desvendar 100%, a gente ainda não consegue, porque nós ainda não desenvolvemos a nossa máquina inteligente em toda a sua excelência. Faz parte da nossa própria evolução, né, de tudo isso que a gente tem conquistado, inclusive de forma intelectual, entender que ainda não entendemos de tudo. Apesar de que tudo está na natureza, tudo é natural e está disposto e disponível, nem tudo ainda conseguimos alcançar em suas complexidades. Posso continuar? Posso prosseguir? Vocês estão vendo que hoje eu estou... Porque tem muita coisa. Hoje tem muita coisa. Vocês se recordam, gente, do que sobre a estrutura do que é desculpa, do termo erraticidade? Vocês se recordam do que é erraticidade? Eu bati em 2 aulas já sobre erraticidade. E eu quero um parêntese hoje, eu vou falar um parêntese hoje sobre erraticidade, por conta de alguns questionamentos que vêm surgindo aqui no próprio curso sobre o que são os espíritos, onde estão esses espíritos, existem lugares onde espíritos estão, o que são essas colônias que ficam acima, né, de nosso mundo material, e a gente fica pensando em algumas coisas. E aí, na questão 84, Kardec faz uma pergunta que diz o seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Onde estão os espíritos? Alguém fala aí para mim.
Onde é que estão esses espíritos? Onde é que estão os desencarnados, gente? Estariam no céu, no inferno? Onde é que estão? Hum? Alguém fala? Alguém se arrisca? Onde estão os espíritos? Isso tem a ver com o conceito que a gente já vem trabalhando de erraticidade. E aí ele diz assim, ó, a pergunta se os espíritos constituem um mundo à parte. Ele diz primeiramente, sim, existe um mundo à parte, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, ou seja, as inteligências que não possuem um corpo. Então, se nós recordarmos, por exemplo, a aula de curso básico de Espiritismo sobre nosso lar, a aula de nosso lar, quando a gente entendeu que nosso lar, boa noite, Blenda, nós entendemos que nosso lar constitui uma das colônias espirituais, onde espíritos fazem várias atividades e levam uma vida de progresso. Então, nós entendemos que existem várias moradas na casa de meu Pai. Não foi assim que Jesus Cristo disse? Esta é uma das interpretações para nós entendermos que existem várias possibilidades de moradas após a desencarnação. Mas eu também falei sobre erraticidade. E erraticidade seria na consequência de espíritos que estão, apesar de não habitarem mais um corpo de carne, eles permanecem envolto a nós. Então, ao mesmo tempo que existem outras moradas, também existem em todo o tempo e em todos os lugares, em espaços, em toda parte. Então, se a gente pensar que tem espíritos, a gente às vezes pensa assim, tem espírito aqui na minha casa? Muito provavelmente sim. Tem espírito que está na rua, tem espírito que está no seu trabalho, tem espírito que está nos hospitais, no cemitério, na igreja, na rua, no comércio, em todo lugar. Porém, tem um ponto fundamental que nós precisamos pensar, que é o seguinte: os espíritos menos evoluídos, vamos dizer assim, os espíritos menos evoluídos, eles não estão todos, eles não, nem todos têm acesso a todos os lugares, tá? Então, quando a gente pensa assim, então, por exemplo, a gente está aqui nessa aula agora, tem espíritos? Muito provavelmente. Mas o que acontece é que nós temos a possibilidade de filtrar melhor os espíritos que estão em contato conosco. E aí a gente vai entender lá na frente como que a gente faz para filtrar essas companhias que nós estabelecemos. Thay, só participaçãozinha também. Também lembrando que esses espíritos, né, não nos enxerga como a gente enxerga. A forma Assim, deles veem é pela nossa vibração. Então, eles acessam a gente conforme a nossa vibração. E aí é onde que eles enxergam entre aspas. Porque não é como a gente imagina. Então, é o pensamento, o sentimento que faz a comunicação com esses espíritos de estarem em nossa companhia ou não, né? Só isso. mas é mesmo. Deu para entender, gente? Deu para entender esse conceito de espíritos em toda parte e natureza dos espíritos que nos rodeiam?
Deu para entender até aí? E aí, vou continuar. Obrigada, Jackson. Vou continuar falando sobre isso e nós vamos entender um pouquinho sobre as diferentes ordens dos espíritos. Bom, você se lembra que quando eu comecei eu perguntei assim, gente, será que somos todos iguais? Será que a gente, por exemplo, eu fiz essa pergunta no curso anterior, aí eu falei assim, um exemplo de espírito, vamos dizer assim, complicado em termos de maldade. Aí umas 3 pessoas ao mesmo tempo escreveu Hitler, né? Será que nós somos iguais a Hitler? Será que nós somos iguais a... Vamos lá, vamos aos extremos. Nós somos iguais a Hitler, nós somos iguais à irmã Dulce, nós somos iguais ao próprio exército do Hitler, o exército nazista, fascista, ou sei lá quem. Ou nós somos espíritos, nós somos pessoas, né, que se assemelham aos apóstolos do Cristo. Será que nós somos todos iguais? Onde é que nós estamos nessas escalas todas? Existem escalas de espíritos? Então a gente vai entendendo que a gente é igual em um ponto fundamental. Porque nós fomos criados, está na pergunta, eu esqueci qual é o número da pergunta, posso voltar aqui depois. Mas ele diz o seguinte: nós somos criados da mesma forma, seres primitivos e ignorantes. Contudo, o desenrolar, né, da gente deixar essa escala de primitividade, da gente deixar de ser ignorante e da gente se emancipar de pensamentos, de raciocínio, de ações lógicas, né? De buscas, e a gente vai o quê? Tomando decisões, a gente vai moldando o nosso espírito, não é isso? Quando eu decido é, não agir por impulso, né? Não ser tão instintivo. Lembra quando a gente falou sobre o princípio vital? Nós temos o princípio vital, que é natural de toda a natureza orgânica. Todo ser que possui vida possui princípio vital. Portanto, nos assemelhamos neste ponto e guardamos os instintos. Nós temos instintos ainda. Nós somos seres instintivos. O que acontece em relação a isso? Acontece que nós vamos não nos adestrar, mas nos conhecer os moldes desses instintos. Nós vamos lapidar, né? Nós vamos melhorar os nossos instintos para que o nosso impulso seja cada vez melhor, mais sintonizado no bem, entende? Então, dessa forma em que nós nos melhoramos, da mesma forma, às vezes nós decidimos não nos melhorar. Nós decidimos agir por um instinto de agressividade, por exemplo, em situações diversas nas quais a gente não se controla, a gente deixa reverberar em nós o nosso não melhor, certo? Então, ao mesmo tempo que a gente entende que nós fomos criados exatamente da mesma forma, mas ao longo de nossa caminhada, ao longo de nossas existências, nós fomos tomando novos caminhos, novos rumos. E o que acontece nesses rumos? Acontece que a gente cria débitos ou a gente se livra de débitos extremamente desnecessários, tá? Então, tem uma questão que é muito importante para elucidar o que a gente vai conversar sobre isso aí, que é o seguinte, a questão do número 100.
ele traz até uma observação preliminar que diz assim, olha, a classificação dos espíritos baseia-se sobre o seu grau de adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as informações das quais devem ainda se despojar. Ou seja, quando ele diz grau de adiantamento, gente, é grau de evolução. E a ideia de adiantamento aí é porque quando a gente pensa, por exemplo, em uma escada, então é como se a evolução fosse a gente tentando subindo degraus. Nós somos seres que estamos o tempo inteiro, o quê? Subindo os degraus. Às vezes a gente estaciona num degrau, num determinado degrau. Mas o que não acontece jamais é a gente descer de volta. É a gente descer um degrau que a gente já havia subido. Porque a gente não retrocede. A gente só continua na nossa escala evolutiva, ou às vezes a gente estaciona, ou seja, a gente decide não progredir. Beleza? Então, esses seriam a classificação, né? Então, a gente vai estudar isso, a classificação dos espíritos. Então, a gente teria três grandes ordens de espíritos, tá? Três grandes ordens. Na terceira ordem, seriam os espíritos imperfeitos, que teriam a predominância na matéria sobre o espírito. São espíritos muito grosseiros, são inclinados à maldade. O seu natural, o seu instinto chama para a maldade. Ora, se nós acabamos de falar que as nossas decisões modelam o nosso grau evolutivo, esses irmãos que são classificados como espíritos de terceira ordem ou espíritos imperfeitos, quem são? São espíritos que têm essa ignorância como o seu ser preponderante, né? Preferem a ignorância, preferem a estupidez do ser. Então, são inclinados às maldades todas. Porém, tem um ponto fundamental que diz o seguinte, que ele tem, mesmo o espírito imperfeito, lá na terceira ordem, complicadíssimo, a maldade fazendo assim, ó, assim, mesmo assim, existe a intuição de Deus. Mesmo um espírito extremamente voltado para a maldade, mesmo assim, tem a intuição de Deus. Porém, não compreende, não compreende. Sabe que existe, tá ali, ó, latejando, que somos nós, vem ela. Então, vamos lá, vamos entender onde é que a gente está nessa escala aí, viu? Ontem na palestra de Abigail, né? Ela diz o seguinte, que espírita não tem medo de morrer, mas tem vergonha. Porque quando a gente morre é que a gente vai descobrir o que foi que a gente fez na nossa vida, né? Então, espírita fica com vergonha de chegar e achar que, poxa, morri, agora eu vou lá para nosso lar, vai estar tudo certo lá, tudo legal, tudo bacana. Aí quando desencarna, fala isso aqui, Ainda né? mais, Nosso lar não. é, ainda mais sabendo que há muitos indicadores de espírita que se deram mal, né, Pois nos livros. é, então, Mas né? eu acho pelas suas características que você colocou, imperfeito, grosseiro, isso, aquilo, é tudo a gente. Mas pera lá, calma, calma, calma que tem muita coisa nessa escala. Até porque, assim, ó, dentro da própria escala, a gente tem como se fosse subescalas, porque nessa escada existem subdivisões.
né? A gente não vai aprofundar muito aqui, não, porque o conteúdo está bem denso hoje, né? Não daria, não dá certo. Mas, enfim, assim, dentro dessas divisões, existem subdivisões e a gente vai se encontrando e se encaixando dentro dessas subdivisões. Eu acredito que. Pera ainda, não acredito em nada, não, calma ainda. Aí vem cá, segunda ordem, falando da terceira, vamos na segunda ordem. Predominância do espírito sobre a matéria. Predominância, né? No terceiro, no espírito terceira ordem, nós temos predominância da matéria sobre o espírito. No espírito de segunda ordem, predominância do espírito sobre a matéria. Então, já possui qualidades as quais conquistou, né, ao longo de suas existências, foi fazendo percursos, foi se melhorando, se adiantando, e o desejo no bem, ou seja, já existe o amor como latente, por mais que, por mais que ainda não seja algo mais evoluído, né? Que seja simplesmente o bem, né? Viva o bem, mas já existe o quê? O desejo do bem, né? Já acredita na evolução, já acredita que fazer o bem é uma solução melhor. Suzana, tu tá rindo. É porque se te decepcionar, mas somos terceira ordem. Eu sabia, você tava rindo, mas... Su, vamos dizer que a gente tá no médio. Gente, me ajuda, a Suzana tá esculhambando aqui hoje. A gente pode estar assim entre o terceiro e o segundo, né? Tipo 2,65, tipo assim, né? Pode até estar no último degrau, alguns no último degrauzinho da terceira ordem, mas tá tudo na terceira ordem. Quem é que larga o mundo material para viver o espiritual? Ninguém. Na verdade, não mesmo. Até porque, mas Suzana tá certa, até porque se fosse assim, a gente não teria tantos desejos de consumo, por exemplo, né? A gente não teria. E quando a gente fala em consumo, a gente não está falando só de consumo material, né? De comprar coisas, mas o desejo de consumo, de consumir até a si próprio. Nós temos a vontade, por exemplo, de jamais envelhecer, de nunca adoecer, né? Nós temos o desejo de consumir outras pessoas, porque a gente tem ciúme das pessoas, a gente tem ciúme uns dos outros. Isso é desejo de consumo, né? Nós temos inveja, igual eu estava com inveja das férias de Suzana. Não, gente, estou brincando. Mas, enfim, assim, nós temos, isso são desejos materiais, tá? Porque tudo o que se faz nesse mundo material, né, essa busca incessante nossa dentro do mundo material, são desejos de consumo e são preponderância, sim, da matéria sobre o espírito. O simples fato da gente ainda ter que quebrar a nossa cabeça para pensar assim, nossa, será mesmo que eu tenho um espírito? Será que eu sou alma? Será que tudo isso não é só uma conversa fiada, né? Então, isso ainda é o nosso desejo material se arrastando, empurrando a gente para as questões mais grosseiras. Imagine que, por exemplo, nós temos ao longo de 7 dias na semana, né? é, 1 hora, no máximo 1 hora e meia de encontro para falar do nosso ser espiritual. E todo outro tempo, muito provavelmente, ou a maioria de nós, às vezes a gente ainda consegue fazer uma oração, às vezes a gente ainda, quem for católico ainda vai numa missa, ou, enfim, faz um evangelho no lar, isso e aquilo, mas olha o tamanho da semana
E olha o tempo da semana que nós reservamos para o nosso ser espiritual. Ou seja, a gente ainda tem muita transformação para a gente passar a espírito de segunda ordem, né? Eu tentei, eu juro que eu tentei, né? Convencer vocês, mas eu não posso convencer vocês de algo que eu mesma não estou convencida. E quando Suzana diz que nós somos os espíritos de terceira ordem, nós somos espíritos de terceira ordem tentando ser espírito de segunda, mas ainda preponderamos os nossos seres materiais que somos. Mas ainda temos adiantamento moral, né? A gente ainda existe em nosso instinto, mas a gente está tentando modelar melhor o nosso instinto. E por fim, nós temos os espíritos de primeira ordem, que são quem? São os espíritos puros, tá? Espíritos puros, a gente tem terceira ordem, que são os imperfeitos, grosseiros, matéria sobre espírito. Nós temos segunda ordem, que é o desejo no bem, a preponderância do espírito sobre a matéria. E finalmente temos os espíritos puros que não, de maneira nenhuma, sofrem influência da matéria. Nunca, jamais, um espírito que alcançou a pureza vai sofrer as intempéries, as interferências do mundo material. São espíritos eminentemente felizes, se emancipam e, apesar de amar, por exemplo, a humanidade, não sofre com a humanidade, não sofre ao ver a humanidade passando por tudo que está passando. Sabe por quê? Porque entendem que nós estamos nessa situação, cada um de nós, na situação em que está, porque nós procuramos estar dessa forma. Porque em experiências pretéritas, tomamos decisões aos quais fizeram que nós estivéssemos aqui hoje da forma como estamos. Apesar de haver compaixão, mas eles não sofrem, não sentem essa dor, porque eles entendem que tudo caminha para a evolução. Então, nós estamos aqui nesse tropelo todo, mas estamos no desejo incessante de busca pela melhoria. Então, por isso, os espíritos puros, eles têm uma liberdade muito maior. E a gente vai entender que liberdade, ela se encontra no pensamento, na independência do ser, na emancipação da essência, de, de a evolução em si é algo muito tranquilo, pacífico, e é o caminho de todos, né? E aí, Suzana me ajuda nisso daí. Seria Jesus um espírito puro? Hum? Sim, Sim, Josi. com certeza. Agora, Eu, fala só. eu vejo, né, como o livro dos Espíritos fala que ele foi entre nós o mais perfeito. Porém, entre todos os mundos, reinos, criações, é algo que eu não sei dizer. Para a gente, ele é o melhor exemplo mais perfeito. Agora, no mundo dos puros, eu tenho dúvida se ele seja ainda. Quer dizer, já seja, eu não sei, eu falo realmente da minha incerteza. Nesse topo, suprassumo ali, de todos os reinos, de toda a criação de Deus. Para nós, ele é. Agora, toda a criação de Deus, eu não sei.
É, a cristandade, né? O, o ser do Cristo é um título, né? E os vários mundos habitados possuem os seus Cristos. Assim como nós temos o nosso, que é Jesus, outros mundos habitados possuem outros Cristos. E assim sendo, no nosso entendimento, no meu entendimento, por exemplo, como ele já alcançou o estado de espírito feliz, espírito de primeira ordem, é uma é uma camada evolutiva que se assemelha aos demais Cristos, pelo que eu entendi até então. E o que teria, então, ele sido o que se deu, vamos dizer assim, o que se deu em perfeito caminho reto, né? É como se nós entendêssemos que, apesar das torpezas todas da vida, ele tomou decisões ao longo de todas as suas existências. Ele também foi feito de forma primitiva. Deus não faz um ser, vamos dizer assim, um espírito primitivo e faz outro extremamente inteligente. Não, porque a criação ela é única. Então, Cristo não foi feito, Jesus Cristo não foi feito diferente, a essência de Jesus Cristo não foi feita diferente. O que foi feito diferente foi o caminho, desculpa, o caminho que ele seguiu, entendeu? É como a gente assemelhar aquele que já entende desde criança, vamos dizer assim, aquela criança que precisa fazer todas as coisas erradas para saber que se subir no muro pode cair e quebrar um braço, se enfiar o dedo na tomada vai tomar choque, se pegar um objeto cortante vai se lascar todo, vai sair sangue. Então a gente assim, a gente vai fazendo as coisas e a gente tá vendo que vai dar errado, a gente fica, ó, fazendo coisa para dar errado o tempo todo. E fala, não dá nada não. E a gente ainda tem uma frase, gente, para poder justificar essas besteiradas que a gente vai fazer, que fala assim, só se vive uma vez. Aí eu digo, eu falo ou vocês falam? Bom, espera ainda. Jesus Cristo? Isso, Jesus Cristo teve um processo evolutivo como todos nós. Mas ele foi bem mais resolutivo, né? Ele foi mais é, adiantado. Né? É o que se Pô, tá? diz em algumas questões. Uma vez eu li o seguinte, e faz sentido, que a evolução continua lá no plano espiritual. E Jesus Uhum. continua lá evoluindo. Cuida da gente, mas ele também está no processo de evolução no mundo espiritual. Faz sentido. Sim, faz sentido. Mas quando você alcança a pureza, você ainda, você ainda evolui. Só que você não tem mais a necessidade de reencarnar. Não, Entendeu? então ele não reencarna mais, não, mas lá no plano espiritual tem as evoluções. Sim, sim, sim. Acho que até Deus Porque, continua, acho não, até Deus continua evoluindo, né? Tudo cresce e evolui. é, eu não sei se eu consigo entender dessa forma que Deus continua evoluindo, e isso é um questionamento bem filosófico, porque quando ele é inteligência suprema, ele é a justiça, a bondade, o amor e a misericórdia, ele é a essência disso tudo. E quando a gente pensa que Deus está evoluindo, então ele não seria o supremo, ele não seria o supremo, não, o soberano. Mas pensei, como que se dá a evolução de um ser?
É pelo que ele Mas Deus faz. não é um ser. Mas Deus não é um ser. Sim, sim, mas é um ser, é uma essência, ele é. Então, o que que se dá na evolução? É pelo que acontece. Então, Deus não para de criar. Então, se ele não para de criar, é nesse sentido. Não é evoluir, que eu digo assim. Não é a gente deixar de ser do terceira para segunda, não, mas é de outro nível de evolução que ele nunca para, porque ele sempre está criando, ele sempre está em movimento. Então, quando a gente cria, a gente está evoluindo. Que Ah, a entendi. obra de Deus está evoluindo, então Ah, ele entendi. evolui no processo, nesse sentido. A Ah, entendi. essência, né? Tipo, ele é, né? Então isso não muda, mas o que ele cria multiplica. Entendi agora. Entendi a colocação. Eu não havia entendido dessa forma, não. É, a gente tem mais, acho que dá tempo. A gente tem mais três questões que eu separei aqui, e a 128 faz parte da nossa curiosidade, né? Diz o seguinte: os seres que chamamos de anjo, quem são esses seres? Anjos, arcanjos, serafins, querubins? Quem são? Quem são esses seres? Quem são esses espíritos? Ou são espíritos, né? Quem são estes seres? Não vamos chamar primeiramente de espíritos. Quem são os anjos, os arcanjos, querubins e serafins? Quem são eles? Quem são eles? Como vivem? Do que se alimentam? Hoje no Globo Repórter. Quem são esses? Quem Ô, são esses? Thay, Fala, meu nome. eu acredito que sejam os anjos da guarda, que diz assim, são os nossos guardiões, não são não os nossos espíritos de luz que nos acompanham? Os nossos irmãos espirituais que recebem ou pedem, né? Às vezes pedem, às vezes recebem a missão de nos acompanhar, eles têm, eles são muito próximos de nós na nossa escala evolutiva, sabe? Hum, A gente pensa como anjos, mas são espíritos que se afinizam conosco, que sintonizam muito com a gente. Lógico que eles têm, primeiramente pelo fato de estarem desencarnados, eles têm uma visão muito mais liberta de todas as coisas. Eles teriam, não é bem essa palavra não, mas eu vou usar essa palavra com a licença de não ter achado outra melhor. Seres que vivem, como é que é? Eu não li direito, não, Gina. Seres que vivem, para ainda que eu leio de Dina aqui. Mas, assim, Karen, os nossos irmãos que nos acompanham, eles são, por isso que eles são nossos mentores espirituais. Mas, na nossa cultura cristã, nós entendemos como anjos, porque a gente entende um pouquinho como se fosse seres angelicais, né? Seres como se fosse assim, algo mais, os espíritos puros. Mas é isso, Pedro, é isso. Então, não necessariamente os nossos mentores espirituais são anjos. Apesar da gente falar que são nossos anjos guardiões, mas isso é muito mais uma denominação por afeto, por amor, do que por escala espiritual. Entendeu, Karen? Porque dentro da escala espiritual, eles são próximos a nós. Mas eles têm alguns privilégios, vamos dizer assim, era isso que eu queria falar. Eles têm um privilégio de, não estando materialmente, né, não estando encarnado, eles têm uma condição de visão muito melhor do que nós. Então, por isso que nos Totalmente. inspiram, por isso que nos ajudam a nos proteger, estão sempre nos trazendo bons pensamentos, porque estão nessa condição, primeiramente de sintonia e também porque não estão presos a um corpo de carne. Mas os anjos, quem que são?
são os espíritos puros, né? São, na escala evolutiva, aquilo que nós entendemos por anjos são, na verdade, espíritos de pureza. Fala, Su. Não, falando nisso aí, o que eu já entendi até estudando outras áreas sobre anjos, arcanjos, espíritos ascensionados, é como se fosse os que estão em degraus próximo a Jesus, que não chegam já a ser um Cristo, mas estão no processo evolutivo aprendendo a isso. Então, eles têm uma responsabilidade muito maior dentro de um plano, né? Que a gente geralmente fala que está no sexto plano da existência, que é lá onde que faz o intermédio até a criação, que Jesus é um co-criador, que está no sétimo plano da existência. E então eles é como se fosse essa ponte de crescimento para ser ou estar perto, não sei, a um Cristo, né? E Cristos estão se formando o tempo todo. E eles estão nesse degrau. Sim, é isso. É bem isso. E aí, quando a gente pergunta quem são os anjos, tem uma pergunta que vem depois, qual é? Se existem anjos, a gente tem culturalmente, a gente tem uma, vamos dizer assim, um costumezinho. Se existem anjos, existem demônios, né? Aí a gente vai para a pergunta 131, que diz o seguinte: há demônios? No sentido que se dá esta palavra, há demônios? E aí o seguinte, olha que resposta mais bacana, sagaz, completa e exterminadora de mitos. Aí os espíritos dizem assim, ó, se houvesse demônios, se houvessem demônios, eles seriam obras de Deus, e Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes. Ou seja, demônios seriam aqueles que estão fadados ao inferno eterno. E aí, que Deus é esse de piedade e misericórdia que cria seres que vão ficar aprisionados em sua própria maldade eternamente? A gente passaria assim, se a gente entrar nesse pensamento e chegar na filosofia pura da questão, a gente pensar que existem demônios e a gente for elucidar sobre isso, a gente chega a duvidar da bondade divina. Porque como que um ser vai ser eternamente condenado? Que pai de justiça seria esse? Então, quem seriam os demônios? Os demônios, gente, os espíritos grosseiros. Lembra que a gente falou que eles têm a intuição de Deus? Então, pelas nossas, pelas nossas más inclinações, pelas nossas grosserias de decisões e de execuções ao longo de nossas existências, a gente cria uma prisão de consciência. E essa prisão de consciência é que nos demoniza. Mas Jesus, ou desculpe, mas Deus não demoniza o filho dele. Então, essa forma que a gente imagina que sejam os demônios e etc e tal, são prisões mentais de seres mergulhados nos equívocos e que para transformar a si próprios
é necessário, primeiramente, entender, né, nessa intuição de que existe Deus, existe uma inteligência que é soberanamente amor e justiça, se faz necessário para a transformação dessa autodemonização de algo perfeito em toda a criação, chamada reencarnação. Então, é aí quando a gente entra no capítulo 2 e vai para a questão 132, que diz o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que que a gente reencarna? Por que que a gente volta para aqui, para a labuta? Josi falou na estante o seguinte: Deus disse, Jesus continua evoluindo no mundo espiritual. E a gente vai evoluir aonde? A gente vai evoluir no mundo espiritual? Nós precisamos estar aqui, ó. Lá a gente aprende, lá é escola. Mas aqui é o trabalho, aqui a gente vai bater ponto. Então ele pergunta, vou repetir a pergunta para poder ler a resposta. Qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? Então, os espíritos nos dizem, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é missão. Então, para alguns de nós, reencarnar é expiação, né? Ou seja, é muito mais voltado para sanar débitos, para nos disciplinarmos, para a vida da corrigenda, para nos corrigirmos. Não é castigo, mas é autodisciplina. É a gente se libertar da prisão de consciência, porque em alguns momentos das nossas existências a gente se autodemoniza. E essa forma de autodemonização, ela só se liberta de nós, a gente só se purifica a partir de que temos oportunidade de fazer diferente, de fazer um novo começo, de fazer de maneira mais equilibrada, distante desses instintos que nos assemelham muito mais a animais do que a seres pensantes que somos. E aí, temos também a possibilidade, a depender de grau de experiências, nós temos as reencarnações missionárias, que são extremamente mais raras. Por exemplo, a reencarnação missionária de Chico Xavier, né? Então, quando a gente pensa assim, a maioria de nós é o quê? Expiação. Nós estamos aqui na labuta. Mas o espírito, como o espírito de Chico Xavier, que era muito mais liberto da matéria, ele vivia muito mais o ser espiritual que é, mas ele reencarnou por missão, né? O devotamento ao bem, através de sua mediunidade incrível e através da caridade pura, porque, para mim, Chico Xavier é sinônimo de caridade pura. Então, todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar as vicissitudes da existência física, né? Então, quando a gente aceita que dói menos, né? Assim que a gente fala, quando a gente aceita que dói menos, não é que a gente vai se conformar e ficar, oh, não sei o que, tá? Eu vou ler essas perguntas. Eu vou ler a de Dina. Só falta uma pergunta. Tá. Então, eu vou ler todas depois, viu? Porque só falta uma pergunta e aí eu volto nas questões aí de vocês. Na 133, os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? É aquilo que a gente está conversando de Jesus Cristo, que eu acabei de citar, Chico Xavier, etc. E tal. Aí os espíritos vêm e nos dizem: todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal.
Deus que é justo não poderia fazer-nos felizes sem dificuldades, sem ser por mérito. Ou seja, é aquilo que a gente já tinha conversado, né? Se formos criados ignorantes, purinhos, ó, primitivos, nós, como Deus é todo justiça, cada um que chega às determinadas condições evolutivas é porque conseguiu se desvencilhar com muito mais êxito, com muito mais sucesso das vicissitudes da vida. Mas não porque Deus disse, esse vai sofrer, olhe, esse daqui vai ser não sei o que lá. Nós não somos marionetes de Deus. Nós somos iguais neste ponto, porque Deus ama a todos indistintamente. E a própria reencarnação é uma prova disso, porque todos têm a oportunidade de se melhorar e alcançar a felicidade, alcançar esses mundos felizes. Então, esse é um ponto fundamental de nós entendermos o amor de Deus, essa libertação de que teremos oportunidade. E temos, na verdade, todos os dias, né? Porque amanhecer são novas oportunidades. E aí, ele vem e pergunta assim, ó, mas então, para que os espíritos seguem o bem, se isso não os isenta das dificuldades? Ou seja, mesmo os espíritos voltados eminentemente para o bem, por exemplo, como Chico Xavier, volto a falar dele, por que que ainda vive dificuldades? Por exemplo, Chico Xavier tinha condição física extremamente frágil, tinha uma série de doenças físicas, né? Aí ele diz o seguinte, eles alcançam mais rápido os seus objetivos, visto que não precisa procurar tormento para si. Um espírito que não é invejoso, não é ciumento, não é avarento, nem ambicioso, não sofrerá com esses tormentos. Por isso que é tão importante a gente se conhecer e entender que os defeitos todos ainda estão em nós, para que a gente passe dessa forma a trabalhar e a se desvencilhar deles. Só dessa forma, também, quando a gente entende, aceita, é que a gente vai modelando e deixando o melhor de nós falar por nós. Não é sufocando o nosso pior, é deixando que o nosso melhor se sobreponha todos os dias, até que esse mal diminua e o bem cresça. Não é isso? Então, para finalizar, eu vou ler as questões que Dina passou, que Pedro passou. Vamos lá. Sobre os anjos, né, Dina? Seres que vivem de fazer o bem pelos outros. Sim, porque são os espíritos puros, como o anjo Ismael, né? Como anjos que a gente que são devotados às pátrias, que são devotados às missões maiores. E aí Pedro falou por último aqui. Onde estão e como são os ditos demônios? Pode acontecer de um espírito se aprisionar nos equívocos a ponto de não reencarnar? Bom, acho que tem duas perguntas aqui, então. Onde estão e como estão os ditos demônios? Vamos lá. Na primeira, a gente vai. Gente, como é que eu faço para voltar aqui no trem? Peraí. Nós entendemos já que não existem necessariamente demônios, mas que são os nossos irmãos presos nesses equívocos. E que, por tantas vezes, nós, até mesmo em condições de mediunizados, a gente consegue visualizar pessoas com essa feição demonizada. Não necessariamente, não são demônios, porque são todos
igualmente filhos de Deus. São nossos irmãos perfeitamente iguais a nós. Porém, em sua condição de prisão mental, prisão de consciência, muitos estão por aqui, pela erraticidade, né, entre nós, e principalmente estão em moradas conhecidas como umbrais, né? Vivem no umbral. Existem vários umbrais, né? A gente tem escalas, assim como a gente tem escalas de colônias espirituais mais evoluídas, de mundos felizes, de mundos habitados mais evoluídos, a gente também, voltados inclusive para aqui, para o planeta Terra, a gente tem os umbrais, que são moradas, vamos dizer assim, se assemelham, né, ao que seriam equivalente a colônias, mas pessoas que se assemelham, que se sintonizam com o mal e que criam uma espécie de psicosfera e, portanto, habitam lugares que se assemelham ao que a gente imaginaria, de alguma forma, meio que de forma caricata, a infernos. Eu não gosto dessa terminologia de inferno, porque o inferno seria como se fosse algo voltado para o mal eterno. E nenhum umbral é eternamente mal, porque os umbrais, eles vão sendo transformados à medida em que esses espíritos menos adiantados, né? São espíritos que são ditos inferiores, que vivem lá e que estão ao tempo inteiro nos sugestionando para o mal, né? Nos tentando arrastar para os equívocos também, porque é da natureza que eles preferem estar na maldade. Então, tanto eles estão o tempo inteiro em sintonia conosco aqui, mas eles estão também eminentemente nessas moradas mais grosseiras, conhecidas como umbrais, retratado, por exemplo, em O Nosso Lar, né? Não sei se você se lembra, você assistiu o filme, por exemplo, quando André Luiz desencarna, que ele acorda no umbral, né? Ali, fatalmente existem espíritos que comandam legiões de maldade, né? Às vezes até mesmo hipnotizam outros espíritos e que fazem o mal, comandam legiões de maldade. E essas legiões de maldade entram em sintonia e aqui na Terra conosco, né? Eu não sei se eu respondi as duas ou se eu respondi só uma. Eu vou ler de novo aqui a segunda parte. Pode acontecer de um espírito se aprisionar nos equívocos a ponto de não reencarnar? Existem as reencarnações compulsórias, né? Quando, ao longo de muito tempo, o espírito não quer reencarnar de jeito nenhum, porque sabe dos débitos. Todos nós sabemos, quando a gente desencarna, que a gente acorda do outro lado, vamos dizer assim, a gente vê as maldades que a gente fez, os débitos que a gente não sanou, os débitos que a gente contraiu. A gente fala, meu Deus do céu, se eu reencarnar, eu vou me topar de novo com essa bagaceira que eu deixei lá na Terra. Eu vou ter que ir de novo, né? Aí eu não vou mais lá, não, eu não quero ir, não. A espiritualidade nos retrata o tempo inteiro que é muito mais difícil a gente reencarnar do que desencarnar, porque aqui é prisão, entendeu? Lá, a espiritualidade, que é o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, é muito mais liberto, entendeu? Porque existe liberdade de consciência. Quando a gente está lá, aí que a gente tem acesso ao que a gente deveria ter feito, as coisas que a gente deveria ter evitado, as coisas que a gente deveria ter melhorado e a gente não fez nada, ou só fez 5%, sabe? Aí a gente precisa reencarnar. A internet aí começou a ficar ruim. Mas aqui a gente também já está concluindo. Ô, Thay, E fala, minha filha. você terminou? Eu ia te interromper aí, desculpa. Não, Terminou? pode falar.
Vai lá. Quando você falou de erraticidade no início, apesar de eu já ter escutado esse termo algumas vezes, quando você me Hum, perguntou o que era, eu não sabia dizer exatamente o que era. Aí eu fui hum, pesquisar na internet, eu vou colocar a definição que me deu aqui para você me falar se está certo ou não, pode ser? Pode? Portal Religião. Por erraticidade, entende a doutrina espírita, o estado em que se encontra o espírito entre duas encarnações. Essa condição mais ou menos ditosa é determinada pelas atitudes morais desenvolvidas pelo indivíduo. Veja bem, quando a gente está entre duas encarnações, o que que isso quer dizer? Que também, quando a gente está em sintonia para uma próxima encarnação, a gente também já está sintonizado com um mundo material. Então, uma coisa não anula a outra, mas essa resposta em si, eu acredito que ela não contempla tudo que se entende por erraticidade. Entendeu? Porque quando a gente está em condição de reencarnar, a gente se sintoniza, assim, com o mundo material. Entendi. Que é mais ou menos isso que ela está dizendo aí, né? Mas nós estamos envolto a espíritos, né? Que tá falando. Envolto a espíritos o tempo inteiro. Eles dizem assim, ó, até se acotovelam. Existe 21 bilhões de espíritos pedindo para reencarnar aqui na Terra. Nós somos 7 bilhões, né? Existe 3 vezes mais espíritos em condição de reencarnar, aguardando na filinha lá para vir para cá. Porque só aqui a gente tem condição de se adiantar, de se desvencilhar, de melhorar moralmente, né? Mais alguma questão, ou a gente vai encerrar? Diga, Dina. Então, a segunda parte está certo, né? Que está dizendo que Sim, essa condição é ditável, determinada pelas atitudes morais do indivíduo. Então, querendo simplificar um pouco na minha cabeça. Então, erraticidade seria essa fase em que o espírito está para evoluir. Seria mais ou menos isso? Ou não? Ô, Thay, oi. complementando a pergunta de Tina, nós, espíritos de terceira classe, vivemos na erraticidade? Não, nós não vivemos na erraticidade, não, porque nós estamos num mundo material. Erraticidade é uma possibilidade única a espírito que não está encarnado. E nós Ai, estamos encarnados. Entendeu? Nós pertencemos ao mundo material. Erraticidade não seria uma sala de espera? É, mais ou menos isso. Seria mais ou menos uma sala de espera, assim. Seja para encarnar, seja para direcionar para outros planos, seja Sim, como for, mas ele é uma sim. transição, né? Apesar de que nem todos, ou a maioria deles, sabem que estão numa sala de espera. Porque os espíritos que não têm consciência ainda, que desencarnaram, eles também estão na erraticidade. Então, eles estão ali. Se bem que eles estão à espera de alguma coisa, né? Eles estão ali, mesmo que não está entendendo nada, mas é verdade, Su. Mesmo que não estão entendendo nada, estão à espera de entender, né? Então, é como se fosse um. É como se fosse, não. É uma condição paralela a que nós estamos. Porque, apesar de estarmos no mundo material, e eles estão no mundo material, mas não estão habitando materialmente o mundo material. Então, isso é que traz essa ô, Thay, condição de erraticidade. Fala, Josi. se a resposta for longa, você não precisa responder, não. Mas o que Oxente. é que, mas o que é que, talvez a fugir do assunto, o que é Hum, que determina a encarnação no planeta Terra ou em outro planeta? pronto. Isso tem a ver com a questão 132 que a gente falou agora. É, essa condição
é dada por essa sintonia nossa de sermos seres em determinado grau de evolução. Por exemplo, nós estamos vivendo a transição planetária. O nosso mundo, o planeta Terra, está progredindo. E tem entre nós espíritos, nós mesmos, ok, mais ou menos da mesma sintonia aqui, vamos supor. Temos espíritos, né, que estão mais em débito e que querem permanecer no débito, querem permanecer no mal e não tem jeito. E temos pessoas que já estão ascendendo a Deus de forma mais firme, vamos dizer assim. Os espíritos que se comprazem, eles dizem assim, que se comprazem com o mal, que têm uma aliança com o mal, eles não terão mais acesso de reencarnar na Terra. Porque a Terra está se sacudindo moralmente, né? Mas eu não estou dizendo isso, que isso é no 5, 10, 15, eu estou falando de séculos, tá? Mudança secular. Essa condição são espíritos em débito. Ele vai reencarnar necessariamente em mundos. Não é que ele está regredindo, ele está se afinizando a mundos que são mais inferiores. Então, nessa condição, ele vai se adequar, vamos dizer assim, a esse mundo que está sintonizado com essa maldade dele. Mas ele já teve acesso aqui a algo que está mais evoluído. E quando ele reencarnar em mundo mais inferior, vai, de forma inconsciente, se arrepender de forma inconsciente, tá, gente? Isso aqui que eu estou falando dá umas 3 aulas para a gente entender melhor, mas eu vou voltar nisso daí. Vai trabalhar no bem. Assistam ou leiam Exilados de Capela. Assistam ou leiam. Tem documentário no YouTube, Exilados de Capela, e tem também audiobook de Exilados de Capela. Josi, a tarefa não é exclusiva para você, mas eu vou lhe perguntar depois, viu? Assista, leia, estude sobre Exilados de Capela, vocês vão entender muito melhor sobre isso que eu estou falando, tá? O pirulito passando na aula. O gato de sul. Deixa aqui, o último aqui, vamos ver aqui. Jackson, tem mais 7 minutos, não precisa necessariamente ser o último, não. Jackson disse aqui, uma vez vi em uma... Ah, tá na lista de leitura, beleza. Uma vez vi em uma publicação que umbral pode ser considerada a erraticidade. Seria apenas um exemplo, né? Porque estão na expectativa constante de um novo corpo. Sim, sim. Na verdade, gente, o próprio planeta Terra não deixa de ser um umbral. Aqui a gente tem céu e inferno num lugar só, né? Porque a gente vai entendendo que não são lugares físicos, né? Se torna um lugar físico porque a consciência cria. Então, o umbral é estado, primeiramente, de consciência. São prisões mentais em que seres, espíritos, vão se sintonizando e criando essa psicosfera de umbral. Mas imagine a energia pesada, mas é energia. Imagine que nós todos estejamos aqui. Vamos supor aqui, para a gente entender essa questão de umbral. Vamos supor que a gente é uma quadrilha, vamos supor, de tráfico de mulheres, tráfico internacional de mulheres, tá? Então, vamos dizer que a gente não está falando de Jesus, vamos falar que a gente está aqui criando o quê? Uma psicosfera do mal. A gente está criando, através da nossa mente, uma maldade, e a gente vai executar essa maldade, vamos dizer, né? Uma coisa pesada, tráfico de mulheres. E aí, o que a gente está fazendo aqui? A gente está transformando a nossa
a nossa mente e a gente vai pensar de forma única nesse mal. Na nossa mente, a gente está criando um umbral, tá? Eu tô traçando um Ô, paralelo, porque Thay, nós estamos encarnados, tá? Fala, Su. complementando isso aí, inclusive, nós alimentamos os umbrais, que se não fosse a gente criar essa psicosfera, não existiam os umbrais desencarnados, porque eles se nutrem da nossa energia deletéria, então eles estão aqui, quanto mais densa nossa energia, nossa vibração, mais eles se alimentam disso e os umbrais aumentam. Até porque é de lá, né, Su, que vem os arquitetos do mal. E nós aqui somos esses executores, porque eles não podem executar nada sem nós aqui, materialmente falando. Então, quando a gente fala assim, nossa, Algo que incrível, a gente lindo. dá força para eles, nutre eles, ainda executa o plano deles, né? E Sim, depende da gente transformar isso. sim. Pronto, é isso daí. É isso daí. A gente não tem que ter medo do umbral, não. A gente tem que ter medo do nosso pensamento ruim. Tem que ter medo da gente, ó, não vigiar e esse pensamento da gente criar perna, braço e sair executando. A gente sair executando aí as maldades, mesmo que pequenas. Eu não tô falando de coisa assim também. A gente vai ficar o tempo todo parecendo que a gente é, sabe, parecendo o giroflex da polícia dentro da cabeça da gente, não. Não tô falando disso, não. Eu tô falando da gente não criar e não dar canal para o mal entrar em nosso pensamento, né? Isso é a melhor forma de desfazer os umbrais, através do pensamento positivo no coletivo. A gente enfraquece o umbral cada vez que a gente tem bons pensamentos e que a gente se une em pensamentos melhores. Essa é a melhor forma de desfazer o mal, porque o mal ele não é contrário do bem. O mal é a ausência do bem. Deus jamais criaria duas energias contrárias de tal magnitude. Jamais. Não existe o contrário do bem. Só mesmo no dicionário, no verbete lá, você vai pegar no dicionário lá na Aurélia e vai estar lá. Bem, mal, bom, ruim. Mas, em sentido essencial do ser, o que existe é o bem. E o mal seria toda vez que nós nos afastamos do bem. É o afastamento, a negação mental apenas, tá? Mas por isso que a gente diz que não existe o demônio, porque o demônio seria a criação eterna desse mal. E o mal não é eterno. O bem é E que é o eterno. bem é a cumprimento das leis de Deus, né? Isso mesmo, Pedro. Pedro está dizendo aqui. Igual na física, o frio não existe, e sim a falta de calor. Pronto. É isso aí. O mal não existe, e sim a ausência do bem, o afastamento dele. São polaridades, né? Princípio da polaridade. Mais alguma questão? Tá vendo que hoje eu tive que dar uma chinelada na aula, porque era muita coisa? Gente, de novo, hein? Estudem os capítulos, tragam questões, dúvidas e essas coisas todas. A gente vai somando, porque o Livro dos Espíritos é completo em tudo, é fantástico. Então, nós vamos fazer o nosso encerramento de hoje. Su, você pode fazer para a gente o encerramento? Posso. Ia aparecer algum felino aqui, se vocês fecham os olhos. Vamos então nos preparando para doar um pouco dessa vibração, dessas boas energias que nós contraímos nessa aula e proporcionando ao nosso lar um lar mais límpido, mais amoroso. E vamos agradecendo a toda a espiritualidade, a todos os irmãos trabalhadores da Casa Fraterna que estiveram conosco até esse momento. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, e para todas as equipes espirituais que nos
acompanha, que nos fortalece nessa busca de vencer a nós mesmos, as nossas más inclinações e transformar o nosso mundo num mundo mais habitável, mais humano, mais divino. E assim nós conduzimos, aproveitamos esse momento para conduzir as melhores energias do nosso coração em favor dos irmãos que se encontram enfermos, seja quais forem as suas enfermidades, da nossa família, da nossa vizinhança, da nossa cidade. Mentalizamos essas pessoas que nós desejaríamos um fôlego de paz, de ânimo, de saúde, de bem-estar, seja do que for, ou até mesmo para nós mesmos. Que Deus nos conceda a força, o ânimo, a coragem de ser cada dia mais verdadeiros, cada dia mais buscadores do cumprimento do bem na terra. E que assim seja, e graças a Deus. Que assim seja. E boa noite a todos. Até semana que vem.